Bom dia, meus amados. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Um tempinho sem colocar as reflexões bíblicas para o seu dia, mas no dia de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, do 32 ao 42, que conta a história de Dorcas. Quem já ouviu falar de Dorcas? Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente, e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. E em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto de andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé, e então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Esse relato conta a história de Dorcas. Como tema de hoje eu quero tratar nesse devocional, nessas reflexões, sobre ser alguém que inspira. A história dessa mulher vem nos ensinar isso, a importância de deixar um legado na vida de outros. Em um mundo onde as pessoas estão tão preocupadas em deixar herança, bens materiais, eu pergunto, o que é mais importante? O que Deus espera de nós? Nós precisamos entender a diferença entre legado e herança nesse primeiro momento. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa dentro de alguém. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que você esteja deixando apenas bens para as pessoas? Ou deixando marcas dentro das pessoas? Deixando marcas no sentido boas, positivas, marcas que fazem a pessoa lembrar de você, mesmo depois que você se for desse mundo. Pessoas que te inspiraram a ser melhores, pessoas que te inspiraram a desenvolver suas habilidades que muitas vezes você já havia até desacreditado de você mesmo. São poucos as pessoas que se deixam assim fazer como Dorcas, ser uma pessoa que inspira. E nós vimos no texto que Dorcas, ele dizia que ela era uma discípula. Discípula é aquele que é ensinável, que é aluno. Ela era discípula de Jesus. Era discípula, né? Ela estava no meio de discípulos, de outros discípulos, de outras pessoas. Ela se dedicava a praticar boas obras. Dorcas não era mais uma na multidão. Era alguém que fazia toda a diferença. Quantos de nós estamos dispostos a sermos discípulos de Jesus? Um discípulo é alguém que aprende com seu mestre. Um discípulo é alguém que está em submissão a seu mestre. Está disposto a aprender com Jesus. Nós temos que ser imitadores de Jesus, como o apóstolo Paulo nos diz na carta aos Coríntios. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas vejamos algumas características dessa mulher preciosa aos olhos de Deus. Dedicação. Dedicação não quer dizer que fazemos as coisas de qualquer maneira. Não, é entender que todo o nosso trabalho exige esforço, tempo e muita responsabilidade.
Tudo que fazemos exige esforço, tempo e muita responsabilidade. Assim era com ela. Não basta ter uma boa vontade em fazer algo, nem para Deus, nem para o nosso próximo. É necessário darmos o nosso melhor e assim não frustrarmos os planos de Deus. Ela praticava boas obras e dava esmolas, o texto nos diz. Parecem as mesmas coisas, mas não é. Praticar boas obras é aquilo que você constrói com as suas mãos para servir alguém e com a sua vida, marcar a vida de alguém. Esmola é simplesmente dar algo, mas praticar boas obras é se preparar para doar. Dorcas não apenas se preocupava com as roupas externas das pessoas, mas ela se preocupava com o interior das pessoas. Será que eu e você estamos se preocupando com o interior das pessoas que estão ao nosso redor? Nós vemos pela atitude de Dorcas que ela é uma pessoa abençoada por Deus por isso, por ela se preocupar muito mais além. E as pessoas sentiram falta dela quando ela havia morrido. Clamaram a Pedro para que o milagre, chegaram e contavam tudo o que ela fazia a Pedro. Entenda que eu e você somos chamados para servir. Então aceite esse chamado com alegria, sirva com inteireza de coração. Com amor, sirva a sua família, dedicando a eles tempo, dê seu melhor. Com compaixão, sirva seus irmãos. Com empatia, ofereça seus dons para ser usado por Deus, a serviço da obra de Deus. Nossos talentos não foram dados para serem enterrados, mas para multiplicar. Mateus 25, 14 ao 30 vai falar sobre os talentos. Todos esses textos eu vou deixar na descrição para que você possa depois com calma estar lendo cada um deles e deixando o Espírito Santo meditar. Mergulhe, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração cada um desses textos. E Deus tem falado aos nossos corações que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. E para que a gente vá e dê fruto e o nosso fruto permaneça. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu tenho realizado as boas obras com temor e reverência a esse Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que assim brilhe a luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A glória é de Deus sempre. A glória sempre é de Deus. Amém? Nessa hora eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, que essa pessoa que está me ouvindo seja despertada a ser uma pessoa que inspira a outros. Seja uma pessoa despertada pelo Teu Santo Espírito a servir a outros com inteireza de coração. Que seja uma pessoa despertada pelo Senhor para as boas obras. Não para ser visto, não para ser glorificado, porque a glória é somente ao Senhor. E eu coloco essa pessoa diante de Ti em nome de Jesus nessa hora.